Oi, triozeiros, tudo bem? Como que foram de Unicamp, que domingo passado foi a Unicamp. Sei que muita gente foi lá de novo para o desafio. Espero que todos estejam bem, todos passem para a segunda fase, né? Dia 12 que vai saber, né, de dezembro aí. Vamos ver quem que vai estar lá. Força aí. Hoje eu quero que vocês conheçam o Serginho, essa figuraça que eu adoro de coração, porque ele me ensinou muita coisa de redação. Todo mundo já pensou que eu sabia redação só porque eu sou jornalista. Mas, gente, não tem nada a ver com dissertação de vestibulares. Então, eu sofri muito e foi ele que viu a minha primeira redação jornalística. Na verdade, eu fiz uma matéria, né? Fez uma matéria. Então, e eu tive aula com ele no primeiro semestre, porque depois eu troquei de turma, e aí, infelizmente, eu tive que deixar ele, mas olha, foi com o coração partido, porque ele é ótimo, ele é muito bom mesmo, gente, ele ensina demais, e eu quero que vocês conheçam. Serginho, quanto tempo faz que você tá aqui no trio? Faz um ano só, na realidade, né? Eu conheci o trio efetivamente em meados do segundo semestre do ano passado. Eu sou colega de uma ex-professora, Amanda, ela saiu do trio esse ano, e aí no passado ela precisou fazer uma viagem, me convidou para substituí-la, eu aceitei. Aliás, essa é a história de alguns professores, né? Acho que o Piazza também foi mais ou menos isso. Exatamente, o Piazza também. Tanto é que ela acabou saindo, eu gostei muito da proposta do trio. Eu nunca tinha trabalhado com cursinho, só conhecia a dinâmica da escola, mas eu gosto muito desse nicho e eu queria ter a oportunidade de trabalhar com pessoas com vontade de ingressar em universidades, especialmente universidades públicas, e aí o trio tem essa proposta super legal. Sim, Enfim, casou. E você fez letras, né? Eu fiz letras na Unicamp, terminei ano passado, foi uma experiência bem legal também, um curso que me acrescentou bastante. E agora que eu estou mais na prática, eu já atuava um pouco antes, agora eu estou bem firme e forte aí, dando aula em vários lugares. Agora eu estou aprendendo ainda mais, o trio inclusive está me ensinando bastante coisa. Certo. E você vai ser corretor da redação do Unicamp? Então, esses processos, eles ainda estão acontecendo, então não dá para saber, mas estamos aí na tentativa. Então, mas também não adianta pôr coraçãozinho lá, que não pode, não né? Anula, Zera eles pra avisar que é pro aluno dele. Não adianta. Verdade. Então tá. Bom, mas Serginho, qual é a dificuldade maior que você vê dos alunos aqui do cursinho com relação à redação? Tá. Ó, a gente pode pensar em diferentes dificuldades, né? Acho que a primeira delas é entender que existem diferentes tipos textuais e diferentes gêneros textuais. O Enem, por exemplo, vai cobrar a dissertação, a FUVEST também faz isso, a Unesp também, mas em cada um desses vestibulares você vai ter a dissertação acontecendo de diferentes maneiras, né? O Enem, por exemplo, tem algumas marcas bem características aí, né? Ele cobra repertório sociocultural, a FUVEST ela vai cobrar um texto muito mais reflexivo, aprofundado. Esse ano a gente ainda não viu a temática, porque não aconteceu a segunda fase, mas ano passado a temática foi Kant, tema super complexo, é algo que o Enem nunca faria, né? A Unesp um pouco mais crítica talvez, mas também não cobra proposta de intervenção, que é algo que marca bastante o Enem. E a Unicamp, diferentona, tem essa proposta de trabalhar com diferentes gêneros, né? Então você vai ter carta, comentário, e-mail, verbete já caiu, manifesto, uma cacetada de gêneros diferentes. E aí cada texto vai ter a sua marca, né? E aí trazer isso para o cursinho é complicado em alguns momentos, porque nem sempre o pessoal entende exatamente o que é uma dissertação. Por isso que eu tenho uma preocupação bem grande quando eu vou dar aula de mostrar que, ó, isso aqui é uma dissertação e ela tem uma estrutura muito clara. Às vezes o pessoal tem essa dificuldade. E tem uma dificuldade básica, que a gente estava até comentando aqui antes do início do vídeo, que é leitura. Você não faz prova nenhuma, nem no Enem, que você não tem obrigatoriedade de ler os textos motivadores, você não faz a prova sem uma leitura adequada. Primeiramente para você poder entender o tema, né? Sim. E isso nem sempre é banal, as pessoas muitas vezes acham que é. É que ler vai te contextualizar para você conseguir fazer a sua argumentação, né, Serginho? Perfeitamente. E até porque você tem também que fazer uma análise da frase temática que eles colocam lá para nortear a sua proposta, né? Esse ano, quando saiu o tema, a gente já previu, eu inclusive fiz uma brincadeira em sala de aula quando a gente analisou a proposta do Enem, porque muita gente, ao invés de entender todo aquele universo que foi pintado
que é a questão da formação educacional dos surdos no Brasil, e pensar também na ideia de que isso é um desafio, estava lá na frase. Muita gente entendeu que era para falar de surdos. E aí, ou de, o que é pior, de deficientes, e não especificar esse público. E aí esse pessoal com certeza vai ter um prejuízo muito significativo, se não a própria anulação do texto. E aí, sem uma leitura adequada, isso é um exemplo disso, você não consegue fazer a prova. O pessoal quase surtou, né? Depois que viu aquela proposta, falou assim, que não era para usar a palavra deficiente, era para usar, não sei o que, ficou aquele negócio. Eu falei assim, gente, isso é até bom desmistificar. Isso é mentira, usar deficiente, não. É claro que você vai ter algumas questões do tipo... o movimento das pessoas surdas talvez não goste desse termo, eu não vou saber especificar, não conheço a fundo, mas um exame vestibular, ele está muito mais focado em analisar a sua capacidade de produzir um texto e vai avaliar ali competências textuais. Se você vai usar um termo que é tabu, que não é tabu, o que você não vai poder fazer no Enem, agora só até entrou em xeque, né? É falar uma besteira gigantesca a ponto de ferir direitos humanos. Sim. Só para aproveitar aí a deixa, ainda não pode ferir direitos humanos na proposta de intervenção. Sim. No corpo do texto, infelizmente, isso foi por hora, vamos ver como é que vai ficar para o ano que vem, mas por hora não está sendo avaliado, né? Certo. E você falou que a FUVEST, ela é, pelo que você me falou, parece que é um pouco meio elitista. Parece que é elitista essa redação dela, quer dizer, você tem que ter lido filósofos ou não sei o quê para você conseguir fazer aquela análise. Não é uma coisa muito de quem tem aquela puta educação, mas acho que desde que nasceu praticamente, como que você vê isso? É complicado, porque veja, eu gosto muito de exemplificar com o vestibular da Unicamp, que é um vestibular do qual eu sou muito fã. Eu acho que é uma prova de redação mais difícil, talvez, em alguma medida, porque assusta. Nossa, vou ter que escrever o quê? Um e-mail, um verbete, o que é isso? Assusta, de fato, concordo com isso. Mas ela é uma prova que vai avaliar duas coisas muito claramente. Primeiro, sua capacidade de leitura, porque você vai ter um texto, que eles chamam de texto fonte, e sem aquele texto, sem uma leitura muito adequada daquele texto, você não consegue escrever o outro. Você precisa dele. Ou seja, a sua leitura é necessária. E eles cobram a sua leitura adequada através do texto que você vai escrever. Eu acho isso muito bacana. Além do fato de trabalhar com gêneros textuais que existem aí no mundo, né? Aí você veja a FUVEST. A FUVEST trabalha com a dissertação, que é um gênero aí já canonizado para o vestibular, mas ela faz isso, como você mesma disse, selecionando temáticas e textos, muitas vezes, que não circulam no mundo real, né? Quem vai ter, por exemplo, ano passado, é um tema interessante, a questão colocada ali foi bacana, que era a saída do homem da minoridade. Só que minoridade, que eu não conhecia até então, fui estudar um pouco depois que saiu o tema, é um conceito filosófico de Kant, um filósofo renomado, mas que não é lido por uma parcela gigantesca da população brasileira, pela enorme maioria. Com certeza. Então, é evidente que ao colocar algo assim, você está dificultando o acesso de uma parcela da população. Não digo necessariamente a parcela mais pobre, mas a gente sabe a realidade da educação pública no Brasil e sabe que não se lê Kant ali. Com certeza. Quem vai ter acesso muitas vezes a isso, sim, são pessoas mais ricas, ou, como é bastante comum, cursinhos privados, às vezes eu sou contrário a isso por várias razões, dão aulas de citação. Então, você vai aprender a citar o fulano. Verdade, já ouvi falar mesmo. Tem cursinho aí cursinho top, que dá lá as frases mesmo deles que você pode estar trabalhando na redação. Na verdade, você malemar fica sabendo sobre o filósofo. Mas aí você vê a citação dele, entende aquilo de alguma forma, né, superficial, e dá para você usar, né? Ou seja, o seu conhecimento geralmente não está nisso, né? Não. E mesmo porque é super difícil, né? Como que você vai ficar lendo milhões de filósofos aí? Você não tem tempo para ler isso, né, Serginho? É uma coisa muito específica, assim, que nem tipo do Kant mesmo. Eu li essa proposta aqui nesse cursinho, no cursinho desse ano. E antes de entrar no cursinho, quando eu estudei, que faz muito tempo, imagina, nunca falaram sobre isso, né? Nunca falaram sobre filósofo nenhum, sobre nada, você imagina. Não, é uma pena, eu acho que seria muito legal. Também a gente pode discutir com que idade exatamente fazer isso, se o ensino médio seria o melhor lugar para ler filósofos tão renomados, mas eu acho válido. O problema é você incluir
essa temática num espaço que, no caso do vestibular, que é tão central para a vida de muitas pessoas, né? Se o cara não produzir um bom texto ali, ele não entra. Exatamente. Ele né? pode ser bom em milhões de outras coisas, mas por não conhecer o filósofo e tal, aí ele... Porque redação é aquele super mega peso que te derruba ou te levanta, né? Exatamente. E aí, isso que é legal da Unicamp, na minha opinião, porque o que ela vai avaliar? A sua capacidade de ler um texto, que é o texto que ela está te dando. Você não vai precisar trazer de fora outras informações, já, pelo menos nada muito trabalhado. Você pode até, de repente, dependendo do texto, trazer alguma coisinha. Ano passado isso foi possível fazer, por conta da proposta que eles trouxeram. Mas o que vai ser avaliado ali é a sua capacidade de produzir um bom texto através de uma boa leitura. É basicamente, e por isso que eu acho que é um vestibular muito mais correto, né? Muito mais honesto. É verdade, concordo. Eu só não concordo com uma coisa. Não tem veterinária na Unicamp. Ah, verdade. Tá sacanagem. Do lado de casa. Uma faculdade mega legal e não dá pra fazer veterinária porque eles não têm. Não tem, é verdade. Mas fazer o quê? Né? Eles não têm vários cursos grandes, né? Parece uma questão meio política e não é assim tão simples assim de, né? Não sei o quê. Então, fazer o quê? Tem a ver com o solo da PUC, né? Então, interesses, né, monetários pra variar, né? Pra variar. Enfim. O que quiser, você pode dar de dica, Serginho, pra galera que passar para a segunda fase aí, que vai, né, enfrentar a Unicamp, que vai ter a redação, que não teve na primeira fase, vai ter na segunda. Tem alguma dica bacana que você pode dar aí pra galera que tá querendo, de repente, se for passar, já treinar a redação, fazer alguma coisa? Dá tempo de fazer alguma coisa, salvar ainda? Com certeza. Vamos lá. Pensando em... Vamos pensar primeiro, acho que FUVEST e UNESP, que são dissertações, né? A dissertação tem uma estrutura muito clara e é importante que o aluno tenha clareza disso. Talvez alguém me mate aí da área de linguagens, mas eu arrisco dizer que nenhum outro gênero tem uma estrutura tão marcada quanto a dissertação. E justamente é porque ela é um gênero meio que inventado, né? Ela foi criada para você poder trabalhar argumentação na escola. Então, primeiro ponto importante, ter total clareza do que é a estrutura de uma dissertação. Então, de que você precisa apresentar uma tese, de que você vai argumentar em torno dessa tese, então, para defender a tese, que é a sua proposição, o seu ponto de vista sobre a temática. E aí, dependendo do vestibular, no caso do Enem, a gente vai ter na conclusão a proposta de intervenção, mas no caso da Unesp e da FUVEST, vocês não me coloquem em proposta de intervenção, porque esses vestibulares tanto não querem isso, como as temáticas que eles trabalham não admitem uma proposta de intervenção, porque não são questões sociais tão práticas como as que o Enem cobra. Então, seria só uma conclusão? Só uma conclusão. Você vai fechar a sua argumentação. Então, retomar a tese e finalizar ali demonstrando o porquê sua argumentação é coerente, enfim, elaborar um fechamento, uma conclusão mais típica, né? Certo. E acho que em relação à dissertação, essas dicas, aí a gente vai ter, claro, dicas específicas do vestibular. Vejam propostas anteriores, porque é uma tendência que eles não se distanciem muito dessas propostas anteriores de cada vestibular, então, FUVEST e Unesp, em relação à estrutura do que eles estão pedindo. Então, a Unesp tem lá uma cara específica, a FUVEST também. Com certeza a FUVEST será algo mais filosófico, a Unesp uma questão mais engajada, enfim, características do vestibular. Aprendam a ler a proposta, leiam com atenção, isso é super importante. Agora o Unicamp. O Unicamp é bem diferente, por algumas razões que eu já mencionei. Acho que o melhor conselho que se pode dar no caso do Unicamp primeiro, entenda que gêneros do mundo real, uma carta, por mais que a gente não escreva mais tantas cartas. Né? Eu escrevi um monte. Se esse carta, eu tava bem. Uma carta, mas tem uma recorrência aí, né? A possibilidade não é pequena não, mas uma carta, um comentário, um e-mail, um verbete, como já caiu. São gêneros que não têm uma estrutura tão matemática fechada, como né? é a dissertação. Ou seja, produzir o seu texto cumprindo tarefinhas, fazendo ali ponto A, ponto B, ponto C, não é o natural. O natural é que o seu texto seja mais fluido, que ele seja mais natural. Certo. É claro que você tem uma tarefa para cumprir, ainda é o vestibular, então é preciso estar atento a isso, mas principalmente observar que a ideia ali é que você de fato cumpra o que a gente chama de papel social. Você é um determinado interlocutor
Nos últimos anos, a Unicamp tem colocado esse interlocutor, geralmente, como uma pessoa, um aluno de ensino médio. Então, o que isso significa exatamente, né? É interessante pensar dessa maneira. E, sobretudo, no caso da Unicamp, além, claro, da leitura adequada da proposta, para você entender perfeitamente o que você tem que fazer, o texto motivador, o texto fonte, no caso da Unicamp é esse o nome, precisa ser lido com muita atenção e com muita cautela. E o texto inteiro. Ano passado, uma galera leu metade. E se não tivesse, porque era dividido em 2 partes, e se não tivesse lido a outra metade, e muita gente não leu, Sério? se ferrou, porque era necessário. Você não faz a prova de redação. Porque aí você monta essa redação do Unicamp, então, a partir desses textos. Então, Sim. você pode usar essas informações. Ela vai, por exemplo, ano passado ela pediu uma carta do leitor, e aí a carta do leitor era para você escrever uma revista, e era em resposta a um texto que havia sido publicado nessa revista. Então, se você vai comentar um texto... É aquela dos cachorros, da bebida? Não. Essa é de 2015, eu acho. Também que era da Unicamp. Também era da Unicamp. Mas essa carta do leitor, você precisava opinar ali sobre uma matéria. Pô, cara, se você não leu a matéria, você tem e não leu assim com propriedade, a ponto de produzir uma análise... Argumentar, né? Como Exatamente. se fosse o seu ponto de vista mesmo, né? Isso, exato. E aí você precisava ler. No outro texto, você tinha que fazer uma coisa super diferente, né? Você tinha que publicar uma espécie de convite em um site pedindo às pessoas que fizessem doações para a manutenção de uma biblioteca. E aí o seu texto fonte era uma matéria jornalística trazendo características dessa biblioteca. E aí, claro, se você quer vender o peixe, você precisa mostrar, olha o trabalho interessante que essa biblioteca faz, enfim, pintar ali a biblioteca como uma instituição bacana para quem vale a pena doar. E isso era muito importante, um convite para pedir doação. Isso precisa ter ficado marcado. Muito claro. Ó, a gente quer dinheiro, você precisa dizer isso. E aí uma dica que é básica, mas o pessoal escapa, tem um momento no enunciado ali da proposta de redação, em que no caso da Unicamp, da FUVEST, vai ser a mesma coisa. Eles vão te dizer exatamente o que eles querem que você faça. Então, escreva o texto tal fazendo isso. Leia aquilo com muita atenção, porque ali ele vai estar dizendo exatamente o que você vai ter que fazer. Então, planeje o seu texto de acordo com o que está ali e não deixa nada do que está ali escapar. Certo. Isso é importante. Feito isso, olha, se você tivesse Tendência assistido é bem. às aulas do Serginho, passando a pena fase, eu tenho certeza que a redação ia arrasar. Porque ele trabalhou muito conteúdo, que super faz falta, né, pra galera. Porque é aquilo que você falou, as pessoas hoje não leem muito, e não lê mesmo, não vê notícia, não vê nada. Pouca gente faz isso, e isso faz super falta numa redação, né, Serginho? Faz. Então, ano que vem ele tá aqui de novo, e acho que eu também, que se eu não passar, eu vou estar aqui de novo, nós vamos estar junto. E aí ele vai, e espero que ele dê aula de novo pra mim, pra eu melhorar na minha redação, porque a minha redação ainda tá bem capenga, né? Eu não posso negar isso. É um processo, né? Você sabe, você é jornalista, escrever não é um conteúdo para ser aprendido, né? É uma habilidade para ser aperfeiçoada. Então. Aí, esse que é o problema, né? Porque aí eu escrevi matéria há 20 anos, e aí eu continuo escrevendo matéria. Esse negócio não desgruda de mim, gente. Não desgruda. É importante porque você acaba aprendendo a selecionar dado, que é muito valioso. Para qualquer prova de vestibular de redação, isso vai ser interessante. Você não pode escrever uma matéria lá, a não ser que o Unicamp peça. Aí você escreve. Mas dá de matéria aí, meu. Aí eu tava bem. Bom, Serginho, obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Super legal. Então, gente, quem passar na segunda fase, reveja o vídeo, veja as dicas e aproveite aí pra arrasar. E quem sabe vocês estarem bandejando com a galera lá na Unicamp, que todo mundo deseja isso aqui, né, gente? Que bandejar parece que é da hora. Então tá jóia. Obrigadão, Serginho. Imagina, querida. Força na peruca aí, galera. Força, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.